Dreamers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desromantiza. Eu sou a Gabi Luizon. Eu sou a Jéssica Schultz e estamos inaugurando o podcast com uma celebridade daquelas, estrelando a Amanda Vital. Ela que é mãe de 2 filhos, tem 31 anos, teve uma infância muito difícil, descobriu uma doença autoimune aos 20 anos, mas mesmo assim superou todos os obstáculos e hoje, além de ser uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, e também uma profissional qualificadíssima, uma das maiores empresárias desse Brasil. E é isso aí. Eu fiquei assim, com vontade de bater palmas. Nós vamos bater palmas pra você. Ai, obrigada. E aí, olha isso. Antes de começar, vamos falar o que tá nessa mesa, né? Coisa mais deliciosa da Lira Pães. Quem mora aqui em Arujá conhece, até gente de São Paulo, né? Eu mesma sou de São Paulo e venho aqui pra Lira. Então, assim, vale a pena, porque é uma coisa mais gostosa que a outra. Vocês já colocaram o pijama de vocês? Vambora, que a gente tem muito papo pra bater. Exatamente. Então, vamos lá. Amanda, conta um pouquinho sobre a sua origem. Quem foi a Amanda lá na infância, adolescência? Eu vou falar pra vocês, é como se a gente estivesse na sala de casa conversando, realmente. Com Pra certeza. Isso, por favor. Pra vocês entrar na história. Tá. Eu venho de uma família bem simples, bem pobre. Eu sou a filha do meio, eu tenho um irmão mais velho e eu tenho uma irmã caçula. E, por permissão de Deus, o meu irmão e minha irmã nasceram em um hospital particular e eu fui a única que nasci no hospital público. Eu nasci na Santa Casa, daqui de Mogi das Cruzes. Só que, assim, sempre foi difícil a nossa vida, porque, assim, o meu pai ficou um tempo desempregado. Antigamente, era difícil a renda, né? Sim. Minha mãe não trabalhava. Só que, assim, nunca faltou nada pra gente. A minha mãe não tinha o privilégio de comprar roupas pra mim, de me levar no shopping, comprar roupas pra mim. Eu sempre tinha as minhas roupas doadas. Então, eu recebia Olha as minhas só. roupas doadas, eu recebia como se fossem roupas novas. Durante a sua infância inteira. Da minha infância Meu inteirinha. Deus. Até quantos anos, Amanda? Olha, eu acho que até uns 12 anos. Até os 12 anos você não Até comprou uma roupa. Não, assim, minha mãe comprava uma vez ou outra, mas assim, minha mãe não tinha condições. Eu Uhum. sempre era roupas que eram das minhas primas ou de alguma irmãzinha da igreja. E aí passava Então, pra assim, você. mas assim, eu nunca tive que era roupas doadas. Uhum. Eu sempre tive como se fossem roupas novas. Entendeu? Eu recebia como se fossem roupas novas. Sim. Que bonito. Então, eu levo isso pra mim até hoje, sabe? De doação, de doar as minhas coisas pra E você pessoas. disse, Amanda, que você nasceu no hospital público e seus irmãos no hospital particular. Isso significa que você nasceu na época talvez mais difícil Dos meus pais, financeiramente falando? Sim, é uma história bem engraçada até, mas assim, por permissão de Deus, a minha mãe fala que, filha, você não teve igual as crianças de hoje em dia, ai, que fralda que ela usa, Pampers, Hugs. Não, minha mãe, ela lavava a toalha de pano, ela colocava a toalha de pano em mim e amarrava por cima com sacolinha de plástico de mercado. Entendi. Então era barateiro, era As suas extra, fraldas eram essas marcas. era essas marcas. Entendi. E assim, eu vejo que tudo é um aprendizado na nossa vida, sabe? Para nos preparar pro futuro. Ai, Aham. mas você era bebê, você não sabia. Mas eu dou valor em tudo que eu tenho hoje por conta do que eu passei, entendeu? Sim. E como criança, assim, não te faltava nada. Não me faltava nada. Que Não me lindo. faltava nada. Assim, às vezes, quantas das vezes eu pedia pro meu pai um Danone e ele não tinha condições. E ele falava assim pra mim e pro meu irmão: Filha, vai no quarto, ora a Deus, pede pra Deus que Deus vai aparecer. E eu sei que o tanto que ele ficava triste com isso. E daí Deus aparecia. eu e meu irmão orava, passava meia hora, batiam na porta de casa. Paz Deus, irmão Sérgio. A gente tava em casa e sentiu de trazer umas compras pro irmão. Quando abria a sacola, um monte de Danone, Meu Deus. um monte de Yakult. Arrepiou. Então, Uhum. então assim, a minha infância foi bem. Sofrida. Foi sofrida, mas assim, Feliz. foi uma infância feliz. Na minha casa tinha paz, tinha amor, tinha Que é o que carinho. importa. E principalmente tinha Deus, né? E tudo isso que você passou, você sente que foi algo que te estruturou pro que tava chegando na sua vida.
Total. Tem Total. alguma coisa na sua infância que você lembra, assim, que ecoa até hoje? Algo que seu pai e sua mãe conseguiu deixar ali e que até hoje, basicamente, diariamente ecoa, assim, na sua essência? Essa fase da gente passar bastante necessidade e eles me ensinarem que eu nunca devo pedir nada pra ninguém. Nunca. Nunca. Ah, eu vou pedir. Não. A única pessoa que você tem que pedir é pra Deus. Então você ajoelha e você pede pra Deus. Então eu ensino até hoje isso pros meus filhos. Uhum. E também de eu ter as minhas roupas sempre doadas. Então, tanto dos meus filhos quanto as minhas roupas, eu dou todas. Uhum. Ai, tem gente que fala desapego, um desapego com valor baratinho. Não, não, a minha casa quando eu era criança precisava. Outras casas hoje Precisam. precisam também, Uhum. entendeu? Então eu tenho isso até hoje e eu ensinei isso para os meus filhos também. Então, quando não dá roupa pro Arthur e pra Clara, a Clara fala: "Mamãe, já tá na hora de eu dar minhas roupinhas pra amiguinha, né?" Eu falei: "Isso Oh. mesmo, filha." Ela tira com prazer as coisinhas dela. Poxa, que Então, legal. Valorizar o que você viveu, que sim. tudo que Deus te preparou, né, lá Exatamente. atrás, você E são retribuir de valores alguma que tá forma. passando de geração em De geração geração, em geração. independente de condição, E os isso que é meus mais pais importante. ensinam de nunca pedir nada pra ninguém. Uhum. Então, eu nunca pedi nada pra ninguém. E me conta um negócio, eu sei que você é sócia e trabalha junto com o seu esposo. Sim. Quando você conheceu ele? Conta pra gente. Gente, é muito engraçado. Porque eu tinha 6 anos de idade. Eu sempre morei aqui em Mogi. Eu nasci aqui em Mogi. E o meu esposo, ele é de um lugarzinho na Bahia que chama Pindorama. É um povoado de uns 3.000 habitantes no máximo. E um irmão foi lá visitar a família dele, e ele tinha sempre desejo de tocar na igreja clarinete. E lá não tinha quem ensinava. E daí o irmão trouxe ele aqui pra Mogi pra poder ensinar a música pra ele. Então ele tinha 12 anos quando ele veio. A gente tem 6 anos de diferença. Veio sozinho. Veio sozinho. Nossa. A Nossa. minha sogra e meu sogro deixou ele vir sozinho. Ele ficou aqui 1 ano. A E necessidade, né? Pra é, estudar música. Sim. sim. Vocês com certeza já tiveram, quando vocês eram novinha e vocês brincavam de casinha, aí vocês tinham um crushzinho que fala: eu sou casada com fulaninho Sim, e eu com tenho um certeza. filho e uma filha. Vocês já Sim, tiveram? claro. Meu marido, ele era meu marido quando eu tinha 6 anos, nas minhas Ai, meu brincadeiras. Deus. Eu falava assim: eu sou casada com o Joanes e eu tenho uma filha e um filho. Meu, a gente tem uma filha e um filho. Nossa. E eu falo pra ele: você tem noção que eu sou casada com você desde os 6 anos? Uau. Ele dá risada. Mas é assim, e daí ele veio pra cá, ele ficou 1 ano, e eu nunca vou esquecer, porque meu pai era o cooperador de jovens dele, e minha mãe foi fazer uma rabada de despedida pra ele quando ele foi embora. Aham. E quando ele foi sair da porta, eu não lembro disso, só tinha 6 anos, mas ele lembra, ele fala: amor, a sua mãe bateu nas minhas costas e falou assim pro seu pai: ele tá indo, mas ele volta pra casar com a nossa filha. Meu Deus. Eu falei: mãe, a senhora Deus do profetizou céu. meu futuro. Sim. Uau. Eu falei, É mãe, né? É mãe, Mãe é sente. é mãe. Aí ele voltou pra trabalhar aqui em Mogi. Ele voltou com 17 anos. Aí ele ficou. E depois de um tempo, eu acho que ele tinha. Eu tinha 17 anos. Ele tinha 23? 6 anos mais velho. 23. Tinha 23 anos. E daí ele teve que voltar pra Bahia. Por quê? A gente namorava. Porque as portas de Deus fechou aqui pra ele. Então ele foi trabalhar lá na Bahia. Então. E Eu- ele era uma pessoa, assim, de família distinta, letrado, alguém, assim, de classe alta? Nada. Não? Nada. A mesma situação humilde que eu era, ele também era. Minha sogra era professora, meu sogro professor, mas ele era de uma família bem simples. Entendi. Então ele voltou pra Bahia pra trabalhar em vendas. Trabalhou em vendas lá numa empresa de um irmão. Ele foi, e depois a gente ficou noivo em 2012. Aí eu fiquei noiva com ele com 18 anos. Eu ia embora pra Bahia. Olha só. Aí eu comecei a fazer o meu curso de pedagogia. Por quê? Na Bahia é um curso é uma faculdade mais fácil de você conseguir emprego, você ser Entendi. professora, Uhum. entendeu? E daí eu comecei a fazer o curso de pedagogia. Pra você era a única esperança, digamos assim, né? Sim, e eu vou te falar, eu não sei que força que eu tinha naquela época de falar que eu queria casar e ir embora pra Bahia. Porque assim, a minha sogra não era da mesma cidade que ele tava. Eu não ia ter ninguém na Bahia. Nossa.
Eu não ia ter ninguém. Sempre rodeada da sua família, de amigos, de repente. Sempre. Minha casa sempre cheia de amigos, família. Meu, e lá não ia ter ninguém. É o amor. Do Ninguém. nada, É o amor, é o amor, é o amor. Verdade. E daí eu fui com meus pais visitar lá. Meu pai ficou bem triste, minha mãe também, porque assim, eles queriam me ver do lado, né? Sim. A situação não é difícil. É. Aí a gente viu 3 casas pra gente alugar. Daí a gente veio embora. Eu falei pra ele, amor, vê a primeira casa que a gente vê, da gente fechar o aluguel. Isso foi em junho. A gente ia casar em dezembro. Tudo fechado já pro nosso casamento. Que foi tudo por preparação de Deus também no nosso casamento. E eu vi as fotos, são lindas as fotos. E daí ele falou, amor, você acredita que a primeira casa alugou? Então fecha a segunda. Amor, o proprietário desistiu. Eu falei, não é possível, não. Fecha a terceira, então. Amor, ele tá pedindo muito mais do valor do que é o aluguel. Ou seja, Deus já tava começando a fechar as portas. sim. Pois bem, depois de uma semana, Joanes bateu na porta da minha casa. Ele veio embora. Ele chegou no sábado, na segunda, Deus preparou um emprego pra ele. Nossa. Assim, em junho. E a gente ia casar em dezembro. Uhum. Era pra vocês ficarem aqui. Era Sim. pra gente ficar aqui, mas eu vejo que tudo foi permissão de Deus na nossa vida. Aí a gente casou. A gente casou em dezembro de 2013. Dia 21 de dezembro de 2013. A gente casou. Eu trabalhava no Poupa Tempo. Eu fazia RG. Foi a sua primeira experiência. Foi minha primeira experiência, meu primeiro emprego. Seu E eu continuei fazendo a faculdade. Eu não parei, eu continuei fazendo a faculdade de pedagogia, né? Sim. Porque eu já tinha investido um tempo, eu Uhum. tinha que terminar pra Sim. tentar fazer pedagogia depois, cursar aqui. Aí passou um ano do nosso casamento. Eu comecei a sentir muitas dores na vista. Eu tirava a digital. Naquela época, hoje em dia, não tira mais digital, né? Pro RG. Eu tirava digital do pessoal. Eu fui tirar, eu não conseguia olhar pros lados. Eu Nossa. sentia muita dor na vista. Eu comecei a ter Foi que... do nada. Do nada. Você sabe o que é do nada? Do nada. Eu comecei a colocar a mão assim, porque pra eu não virar, entendeu? Entendi. Aí eu fui no oftalmo. Falei, eu devo estar precisando usar óculos. Fui no oftalmo, que até hoje eu falo dela pra todo mundo, doutora Kemi, porque o meu neuro fala, Amanda, nunca que uma oftalmologista descobriria uma doença autoimune. Fui no oftalmo. Manda uma mensagem pra ela. Doutora Kemi, Com certeza. muito obrigado. Eu não sei nem se vai chegar em você, eu espero que chegue, mas muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Fui no oftalmo dela, falou, Amanda, tá tudo normal, vou te pedir uma ressonância da cabeça. Aí eu fiz a ressonância da cabeça e fui levar o resultado pra ela. Só que ela não olhou o laudo, ela olhou as imagens. Aí eu com a minha mãe. Aí minha mãe, eu falei, doutora, muito engraçado. Eu tô sentindo, eu não tô sentindo o lado esquerdo do corpo. Será que tem alguma coisa? Eu comecei a parar de sentir um lado do corpo, sabe? Ela, Amanda, Com quantos anos, Amanda? 20 Deus. anos. Eu tinha acabado de casar. Acabado de casar. Aí ela falou assim pra mim, você tem que ir pro hospital agora, tomar a pulsoterapia, você tá em surto, você tá com esclerose múltipla. Eu nunca Nossa. nem tinha ouvido falar de esclerose múltipla. Que baque. Aí, eu escutei como se eu fosse, tipo assim, uma gripe, sabe? Que eu ia no médico. Vai sarar. Tomou É. remédio e pronto. Quando eu saí da sala, minha mãe começou a chorar. Falei, mãe, por que a senhora tá chorando? Eu vou no hospital, vou tomar uma medicação, vou ficar bem. Ela, filha, você tá com uma doença muito grave. Eu falei, não, então, não é verdade, mãe. Vamos em outra médica, então. Fui em outra médica. Fui com o Joanes e com a minha mãe. Gente, ela falou tudo. Ela falou ainda que teria o risco de eu ficar, se eu não fazer o tratamento, de eu ter problema no olho, de eu ficar cega, de eu ficar em cima de uma cama. Eu acho, Amanda, que essa doença que você tá comentando é aquela que era da diarista. Ela tem a Cláudia Rodrigues. É Cláudia Rodrigues? Cláudia Rodrigues, ela tem. E se vocês verem, ela tá bem debilitada da enfermidade. Meu Deus. Eu acho que ela quase não está enxergando e tudo mais. E você sabe desde os 20 anos. Desde os 20. Isso é raro. Que milagre. É raro descobrir. Milagre mesmo. É raro descobrir novo. E ainda mais, foi o que eu falei pra vocês, é raro descobrir por uma oftalmologista. E assim, Não, ela realmente... tem pessoas que demoram o diagnóstico. Eu conheci uma irmãzinha agora, que tá 2 anos sofrendo, e ela foi, o médico fechou o diagnóstico dela agora, de esclerose múltipla. 2 anos. 2 anos. Não é algo fácil Não de se é. identificar. Não é. E eu não tenho ninguém na família com esclerose múltipla.
E daí, eu tava de vista dilatada, que ela dilatou minha vista. Então eu chorei, você imagina, eu chorei, vista dilatada, e quando saí tava sol. Nossa. Eu abri o olho e não tava enxergando. Você achou que Aí já eu era? comecei a gritar, eu tô ficando cega, eu tô ficando cega. Meu Não, Deus. gente, você O que imagina. mexe, né? É, Com a gente. E outra, 20 anos de idade. 20 anos, eu tinha acabado de casar. Eu falei, não. Sim. Eu falei, não sei se o meu esposo vai ficar do meu lado, sabe? Com certeza, eu acho que todo mundo. Pensaria isso. Eu pensaria nisso, você Eu pensaria pensaria? também, com certeza. Meu, ele é novo, Uhum. acabou de casar. Vai casar, vai ficar com uma pessoa doente, entendeu? E daí, eu fui no neuro e ele falou, não, Amanda, eu vou querer o líquor da medula pra ver mesmo. Eu fiz o líquor. Eu fiquei 1 semana de cama, porque quando eles foram, em vez deles, eles não acharam, em vez deles tirarem e colocarem de novo, eles cutucaram. Ai, meu Deus. Eu fiquei 1 semana na cama. Olha, agora que eu tive 2 cesáreas, eu fiquei pior do que na cesárea. De Eu tão imagino. mal que eu fiquei. Dizem que essa biópsia, né? Dizem que esse tipo de biópsia é muito, muito dolorosa. É bem assim. Então você E o pensa, tamanho da agulha é enorme, não é é? enorme. Porque tem que tirar a substância, tem que ser algo um pouco mais grosso Grosso. pra poder Sim. puxar o líquido que é grosso. Sim. E aí, continuando, daí eu fui diagnosticada mesmo por esclerose múltipla, deu positivo pra esclerose múltipla. Só que assim, foi o que eu falei pra vocês. Os meus pais sempre me ensinaram que qualquer desespero, qualquer coisa que você precisa fazer na sua vida, o melhor lugar pra você buscar é dentro da casa de Deus. E eu falei pro Joanes, amor, vamos buscar a palavra? Vamos. A gente foi buscar a palavra pra ver o que Deus falava pra gente. E eu na minha oração, quando eu cheguei na igreja, eu não tive força de falar nada com Deus, eu só chorei. E na hora da palavra, o Senhor falava assim: eu aqui do céu não escutei a sua voz, mas eu segurei as tuas lágrimas. Meu Deus. É da minha permissão que você está passando. Eu estou permitindo de você passar. A morte, ela vai te rodear, mas ela não vai te enxergar. Nossa. Meu Deus. Aí quando eu saí, Se sentiu. eu senti que Deus trocou a minha armadura. Uhum. Como se Deus tivesse me colocado. Daí eu saí, eu cheguei. Eu nunca vou esquecer que eu cheguei em casa e eu falei assim pro meu esposo: amor, me deixa na casa dos meus pais. Você não precisa cuidar de mim. Os meus pais cuidam de mim. Você é novo. Meu Deus. Meus pais cuidam de mim. Você não precisa dele. Ele falou assim: não, a gente não casou. Não é na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Eu nunca vou deixar você. Uau. Então, assim, eu tenho um esposo. A maior prova de amor que alguém podia dar. Eu tenho um esposo, um amigo, um companheiro, assim, sabe? Que não soltou a minha mão. Ele falava pra mim assim, não vamos, você vai conseguir. Ele nunca me desmotivou, sabe? E aí, Manda, você teve que sair do emprego. Eu tive que sair do emprego. Eu fiquei E o seu esposo trabalhando. trabalhando. Então, assim, eu tinha muitos surtos. Entendi. Eu tinha muitos surtos, porque eu comecei a ficar bem debilitado. Então, ele trabalhava em São Bernardo do Campo, então ele pegava o rodanel, ele vinha correndo. Aí um dia ele falou assim, amor, tá muito perigoso, eu tenho que vir correndo pra te socorrer. Vamos fazer assim? Eu vou abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa? Porque daí eu cuido de você. Eu falei, não, você só pode estar ficando doido. Eu já doente, você quer abrir uma empresa? E outra também, não tinham, pelo que você contou, não tinham empreendedores na família. Não tem nada. E quando Não é o tem. primeiro, né, você Essa fala... empresa foi na necessidade. É, Foi então. na necessidade total. Na necessidade Você- total. E assim, a gente era muito simples. A gente morava num apartamento que eu sempre morei a minha vida toda, mas eu era bem simples. Eu morava num apartamento que é conhecido aqui como CDHU. Eu morava Sim. no CDHU, eu trabalhava no Poupa Tempo, eu fazia RG. Então, assim, a nossa vida, a gente não era pobre, mas a gente também não era rico. A Sim. gente Era a era muito. condição que você tinha. A gente tinha que batalhar E muito. eu digo isso dele falar, ai, vamos abrir uma empresa e ela fica com medo, por exemplo, porque de certo uma família que vende de Empreendedor. CLTs, por exemplo, CLT. acham que é aquilo ali é uma segurança. Sim. Se você não for CLT, você tá correndo um risco gigantesco, né? Sim. Então eu imagino o medo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe: pai, mãe, o Joanes e eu vamos abrir uma empresa porque ele quer cuidar de mim. Daí ele falou: você tem certeza? E lembrando também que a gente abriu, aí eu vou já contar aqui, mas lembrando que foi no ano de 2015.
naquela época que deu aquele bafafá todo do Lava Jato. Nossa. Foi da Lava... Foi. Aí as pessoas falavam Escândalos assim... de corrupção. É. Uhum. Aí as pessoas falavam, Amanda, Jones, vocês vão abrir uma empresa no Lava Jato que saiu agora? Tipo assim, uma crise se instaurando no Brasil. E você querendo E abrir você empresa? abrindo uma empresa. Entendeu? Mas o que eles não sabiam é que Deus vocês estava estavam no meio. juntos e Deus estava... Aí eu falei assim, vamos buscar a palavra. Aí a gente foi buscar a palavra. E eu nunca vou esquecer. E eu falo pras pessoas, porque eu acho que assim, todo mundo precisa ouvir. Eu acho que todo mundo precisa saber, porque dá força pra todo mundo lutar, É sabe? verdade. Eu fui buscar a palavra, a gente foi buscar a palavra. E o senhor mandou assim, 28 de Deuteronômio, as bênçãos lançadas no monte de Gerezim. Alguém entrou aqui e o senhor manda de dizer, é da minha permissão, eu estou permitindo. Só que assim, você vai ter força de segurar um baldinho? Eu fiquei assim, baldinho, senhor? Porque as bênçãos na sua vida vai vir debaixo de uma torneira, gotejando de gotinha por gotinha, de gotinha por gotinha. Aí eu falei, eu acho que Deus confirmou. Aí eu saí e falei, amor, acho que Deus confirmou, né? Mas sabe quando você fala meio com medo? Sim. Com certeza. Porque se vocês pensam, gente, eu tinha 20 anos, mas eu tava bem debilitada da doença. Eu andava de bengala. Meu Então, Deus. assim, eu falei, como que ele vai abrir uma empresa? Como que eu e ele vai abrir uma empresa? Aí a gente abriu um espaço bem pequenininho. Era um computador pra ele e um colchãozinho no chão. Aonde? Aqui em César de Souza. Entendi. Aqui em Mogi, aqui em César de Numa Souza. sala comercial. Uma sala bem pequenininha. Entendi. Era um computador e um colchãozinho no chão. Meu Deus. Porque ele falava assim, eu vou trabalhar, mas eu quero você aqui do meu lado. Eu vou cuidar de você. Você não tá sozinha. E daí, as coisas foi indo. Só que daí eu vi que daí ele já começou a correr, que ele tinha que embalar o material e não sei o quê. Aí ele ia, eu tinha que atender o telefone. Deus começou a prosperar. Aí eu falei assim pra ele um dia, amor, eu não quero mais o colchão. Eu quero outro computador, eu quero trabalhar do seu lado. Gente, quando eu fiz isso, parece que Deus escancarou as portas dele na nossa vida. Que daí Deus foi abençoando. E a gente era uma revenda, a gente revendia o material. E daí eu já comecei a conhecer um pouco dos materiais, né? Aí eu falei assim, amor, o que a gente precisa pra fabricar flange? Ele falou, amor, a gente precisa de uma máquina chamada um torno. Eu falei, vamos buscar a palavra pra ver o que Deus fala? Aí a gente foi buscar a palavra de novo. 28 de Deuteronômio de novo. Daí o Senhor falou assim, eu vou abençoar a sua empresa, eu vou abençoar a sua indústria. As bênçãos vão ser tão grandes na sua vida que elas não vão conseguir passar pela porta, elas vão entrar pelo telhado. Meu Deus. A gente teve que mudar de lugar onde a gente estava, a gente foi para um outro galpão. E quando o torno chegou, ele não passou pela porta, a gente teve que contratar um que tirou o telhado e ele realmente entrou pelo telhado. Foi içado. Aí quando eu olhei, eu comecei a chorar. Daí ele falou assim pra mim, você tá lembrando da palavra, né? Aí eu falei, eu tô lembrando da palavra, sabe por quê? Porque Deus cumpre até nos detalhes pra você ver. Vocês fizeram cursos pra poder... Nada. Assim, eu não julgo jamais quem faz assim. Eu É importante, né? É bom. eu vou num aquela palestra de coaching. Tá. Eu vou no coach, tá fulano. Você quer ir, Amanda? Eu e o Joanes nunca tivemos vontade de ir nesses cursos de coaching. Hoje, a minha empresa cresceu. Hoje a gente tá num espaço de 23 mil metros quadrados. Eu tô com 250 funcionários. Eu sou a diretora financeira. Eu nunca fiz na aula de Economia? economia, nada. Finanças? Nada. Sabedoria de Deus, pura. Administração? Não, eu sou graduada em pedagogia. Eu sou Isso graduada. é incrível. Qual que é a sua graduação, Amanda? Eu sou graduada em pedagogia. E assim, a minha vida toda, eu estudei escola pública. E eu tenho o prazer de falar que eu estudei no Camilo. O Camilão aqui do Socorro. Eu estudei a minha vida toda aqui no Camilo. Eu sou da época as minhas professoras, professora Dina, professora Nilza, professor Pedro. Eu nunca vou esquecer deles. Eu vejo eles hoje na rua, eu vejo eles no shopping, eles ficam numa felicidade de me ver. Eles legal. ficam numa felicidade de me ver aonde que eu cheguei. Esses dias, eu fui lá no Camilo, porque eu fiquei com saudade de comer a esfirra de calabresa da tia Cris lá da cantina. Uau. Eu fui lá, amiga, comprar. Essa é a Amanda. Cara, Essa é a Amanda, pessoal. sensacional. Gente, eu fui lá. E daí,
eu ia na semana seguinte pra Orlando com as crianças. E eu vi a Regina. A Regina é a coordenadora de pátio lá. Aí eu falei, Rê, nossa, Amanda, que felicidade, você tem uma empresa agora, não sei o quê. E aí, você tá viajando muito fora? Eu falei, Rê, eu vou semana que vem pra Orlando com as crianças. E daí tinha umas criançadas no pátio da escola. E daí ela me levou até as crianças e falou assim: olha, eu trouxe a Amanda aqui pra vocês verem que a Amanda estudou a vida toda dela aqui. Ela era pobre e ela vai semana que vem pra Orlando com os filhos dela. Aí as crianças ficam assim, nossa, que legal! Meu Deus. Tipo assim, eu fiquei tão feliz. Porque, tipo assim, eu senti Sua história é exemplo. que eles estavam Reconhecimento também. eles estavam pegando assim, nossa, se aconteceu na vida da Amanda, também Uhum. pode acontecer na minha. Exatamente. Certeza. Entendeu? Eu fiquei assim, quando eu saí da escola, eu falei, caraca, eu nunca imaginei voltar no Camilo um dia e eu ser tida como exemplo. Uhum. Aonde eu tô hoje, as pessoas me olham e falam assim, a Amanda é filhinha de meu pai. A Amanda, com certeza, o pai dela deu uma empresa pra ela tá... Uhum. Eu falei pras meninas. Herdeira. Eu falei pras herdeira. meninas e a Gabi gostou. É um ditado do mundo, mas é um ditado que é verdade. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os capotes que eu levo. Entendeu? É pra isso que estamos aqui. Exatamente. Desromantiza. Desromantiza, É a essência pessoal. do podcast. Essa é a Galera, essência. vamos desromantizar, porque a vida é isso, é o corre. É o dia a dia. É o corre, é o dia a dia. E você vê ela falando, né? Não sei quantos mil metros quadrados. Quantos que você tava falando? 23. 23 mil metros quadrados a empresa. E já O tá sem esposo espaço. dela num computador, numa mesa pequena, ela no colchão, no chão. Ninguém que passa ali na Moji Dutra olha Aços Vital Acho que e veio... fala, não, com certeza veio disso. Ninguém. Ninguém. E agora em outubro, dia 8 de outubro, a gente vai fazer 10 anos de Aços Vital. Uau. É isso que eu ia falar agora. 10 Inclusive, anos. com donos tão jovens. Porque às vezes jovens passam e pode falar, meu, tá aí já de herança pra herança. Há muito, sei lá, pelo É menos muito umas 3 difícil, gerações. né? Você Não. conseguir ter uma empresa de sucesso sendo tão novo. Não é, hoje em dia. Era o propósito de Deus na sua Sim. vida, Amanda. Exatamente. Sim, sim. E eu sei o tanto que eu sofri, que os gerentes iam no escritório meu e do Joanes, era só eu e o Joanes. Daí eles falavam assim, Joanes, Amanda, o que vocês querem? Vocês têm... Eu tinha na época 20 anos, 21 anos. Você tem 21 anos. O que o banco acredita em você? O que o banco vai acreditar em você? E crédito pra vocês conseguirem. Um dia o gerente falou assim, não, deve ter alguém atrás de vocês. Não tem ninguém. Não é possível. Ah, então tá bom, a gente conseguiu aqui 5 mil de cheque especial. Meu Deus. 5 mil de cheque especial. Nossa, mas eu fiquei com tanta raiva. Mas assim, a gente nunca desistiu. Não porque tinha credibilidade, hein? a gente nunca desistiu porque a gente tava pegado na palavra. Só que você sabe o que é mais gostoso? É a gente chegar onde a gente tá hoje, sem a gente pedir pra Deus e sem a gente desejar. Porque quando a gente abriu a empresa, o nosso sonho era só de colocar a comida na nossa mesa e pagar os impostos e glória a Deus, era só isso. Mas Qual que era o hoje- seu sonho, assim, de salário, de pro bono dessa empresa? Amiga, eu não tinha. Não tinha. Eu não tinha, assim, Nem eu perspectiva. quero 50 mil, 100 mil. Não, eu nunca tive isso. Eu só queria pagar as contas e viver bem. Depois do culto, ir numa lanchonete, comer um McDonald's e Sim, comer uma e pizza. tudo bem. E tudo Que a bem. gente faz isso. Porque crente gosta de comer. Inclusive, a gente tem que falar do quintal do Bartô. Olha, galera, que gran gatô delicioso. Maravilhoso. E olha só, é um dos nossos patrocinadores que tá investindo em sonhos. E mimando os nossos ouvintes, Mimando né? nossos ouvintes. Conta aí, Gabi. Tem que chegar lá no quintal do Bartô e falar, olha, eu vim através do podcast Desromantiza. E aí simplesmente vai aparecer na mesa a coisa mais deliciosa. Pá, 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 pá. Um gran gâteau, gente, sério. Ai, meu Deus. E Maravilhoso. olha, é uma das novas empresas da Amanda e do Joanes. E conta pra mim, amiga, você pode mandar pra gente aqui um gran gâteau algum dia desses? Lógico. Eu não falo pra vocês que eu vou mandar um tubo de ácido carbono aqui, porque senão vai ficar meio difícil. Mas se você mandar uma flange aqui, flange, a uma gente flanjinha. mostra como É, uma funciona. flange dá. Eu vou mandar uma flanginha de legal. inox pra você. É claro que terão regras aqui na descrição, então leiam bonitinho, só que essa é a surpresa do quintal do Bartô. Lembrando que assim, faz 2 meses essa nova aquisição nossa. Sob nova direção. E esse doce, eu quando Deus permitiu dessa porta abrir na nossa vida do restaurante, eu sou doceira. Eu troco um prato de arroz e feijão por um doce. E eu sempre tive vontade
de um grand gâteau aqui em Mogi das Cruzes. E eu nunca achei um grand gâteau que eu falasse, não, esse daqui E pra é muito São bom. Paulo é muito É rolê. É muito rolê. Aí o que eu fiz? Falei pras meninas da cozinha, gente, não, vocês conseguem fazer um grand gâteau assim. Gente, você sabe o que é? Esse grand gâteau, ele não é enjoativo. Não mesmo. Então você come e você quer comer mais. Sim. Inclusive, quando Ele é eu e meio a amargo, Jéssica com foi chocolate, meio conhecer, a gente comeu um no almoço e um na janta. Foi mesmo. Ô, Gabi, você sabia que a Amanda falando essas questões de estudo, que ela coloca Deus à frente de tudo e que o estudo para ela não fez falta. Mas olha só o que ela faz pelas outras pessoas. Fiquei sabendo que lá no vilarejo onde o seu esposo nasceu, que a situação é muito difícil, vocês implementaram uma fundação. A fundação chama Fundação Vera Lúcia. Por que Fundação Vera Lúcia? Faz 6 anos agora, fez agora em junho, dia 10 de junho, 6 anos que o senhor permitiu da minha sogra partir. Minha sogra, ela era muito conhecida na cidadezinha. Muito, muito amada. O prefeito, no dia que Deus levou ela, decretou 3 dias de luto. Meu Deus. Nossa. Porque, assim, é uma pessoa que ela era o suporte de todo mundo, sabe? Uhum. E depois que ela partiu, o prefeito fez uma creche no vilarejo. Creche, professora Vera Lúcia. Meu Deus. E no dia da inauguração, o governador da Bahia desceu de helicóptero para abrir a creche. Não acredito. Aí a gente fez um Impressionante. instituto, a gente chama de Instituto Vera Lúcia. Instituto Vera Lúcia, que é onde os jovens vão para lá para estudar, para fazer curso. Ter oportunidade de Ter se oportunidade. profissionalizar Sim, para poder ingressar no mercado de trabalho. sim. E assim, a gente tem, eu acho que uns 3, 4, no máximo 5, umas 5 pessoas que vieram de lá trabalhar pra gente na SUS Vital. Olha, Então, assim, resultados. o Joanes, ele fica feliz de dar oportunidade, entendeu? Para as pessoas. A gente gosta a gente gosta de dar trabalho. É gratidão, né? Trabalho tem, entendeu? Aham. A gente tem trabalho. Então, quem quer trabalhar, pronto. né? Pronto, Sim. entendeu? Uhum. Quem quer chegar em algum lugar, Exatamente. Tem que trabalhar. Tem pagar que o trabalhar. preço. Exatamente. Tem que trabalhar, o dinheiro não vem de graça. Uhum. já deixa aí uma dica aí pro É. pessoal que tá achando que é só sentar e fazer o básico. Não vem de graça. Aí tem gente que fala assim pra mim: Nossa, Amanda, o que você tá fazendo aqui na empresa? 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, você é empresária. Gente, eu sou empresária, mas eu tenho que pagar as contas. Se eu não for trabalhar, como que eu vou pagar as contas? Enquanto Uhum. o pessoal, né, faz ali a carga horária e vai pra casa descansar, É. você não Não. dorme. Domingo a domingo. Os problemas Domingo a continuam na domingo. sua cabeça. Domingo a Televisão não domingo para. não tem feriado, domingo a domingo não tem feriado. E a gente tem que estar ali, ó. Mesmo Tá. quando tá de férias, a cabeça tá ligada. Não, Tá... férias? Exatamente. Quem tem férias? Não, por exemplo, quando vai pra Orlando, por exemplo, tenho certeza que ela brincando. pode estar até Não. se divertindo com os filhos, mas tem uma Não, Tô ovelhinha brincando. aqui mas falando. é assim mesmo. Agora, recentemente, eu fui com meu esposo. A gente nunca fez uma viagem tão demorada. A gente ficou 18 dias em Israel. Foi 18 dias maravilhosos. E assim, eu vou falar pra vocês que eu tive que trabalhar alguns dias lá, porque Uhum. tem coisas que é só com o seu joinha. Então, sem o seu joinha, não resolve, entendeu? Exatamente. E a gente tem que trabalhar. Amanda, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Lá no início, voltando só um pouquinho da história, você falou que tava só você e o Joanes, né? Você tem 2 filhos, como você falou, é um casal, é isso? A Clarinha e o Arthur. A Clara tem 8 e o Arthur vai fazer 6 agora. São as minhas joias. Então eles vieram no início da SUS Vital, né? Que vai fazer 10 Sim, anos. sim. Como que foi pra você equilibrar pratos no início dessa carreira? Porque acredito que hoje tem, assim, algumas regalias, eu posso dizer? Alguns privilégios, talvez. O mundo se adaptou, né? Se adaptou, exatamente. Por exemplo, com babá, com alguma As coisa. mulheres Rede de conquistaram apoio. muito serviço, Sim. mas também Mas eu acredito que lá no muito início trabalho. não tinha isso, não, né? não tinha. Como não que tinha. você equilibrou tantos pratos? Eu acho engraçado que a Clara nasceu no dia 18 de abril de 2017. Aí eu tomei banho, né? Depois que eu foi cesárea, eu tomei banho. Quando eu sentei na cama, aí o Joanes veio com o notebook. Amor, eu preciso que você tire a nota fiscal, que o caminhão tá esperando. Nossa! Porque eu era
do Hoje fiscal. você ri. É, eu era do fiscal, eu era do RH, eu era do financeiro. Então, o caminhão tava esperando minha nota fiscal pra poder ir. E daí eu falei, tá bom, né, gente? A gente tem que pagar as contas, tem que trabalhar, né? Tá bom. Desromantizar até nisso. Não. Ai, você ficou quanto tempo em casa? Eu não lembro, porque assim, eu fiquei muito pouco. Minha mãe me ajudava muito com a Clara. Então, com 4 meses, eu tinha que intercalar o leite materno com uma fórmula. Hoje em dia é o Ai, legal. Curso. eu brinco até hoje com as crianças, assim, quando a criança, você é a raiz ou você é a Nutella? Aham. Aí o Arthur fala, eu sou raiz, mamãe. Falei, então para, vai, bora. Não sou mãe Nutella, não, eu sou mãe raiz. Eu falo pra Jéssica, tem hora, Jéssica, bora, tem que ser mãe raiz. Tem É que ser, tem que ser- verdade. É verdade. Às vezes eu fico Verdade morrendo mesmo. de dó das crianças. Mas é preciso. Uhum. Eles precisam crescer. O Joanes fala. O Joanes veio de um povoado lá da Bahia, Pindorama. Eu amo Pindorama, gente, é o lugar mais gostoso do mundo. Pra ir com as crianças. As crianças falam, mamãe, vamos pra Bahia? Porque eles gostam. E eu brinco assim, porque o Joanes, ele é conhecido lá como Fujão. Porque com 3 anos de idade, ele entrou num ônibus lá, sem minha sogra ver, e fugiu pra outra cidade. Meu Nossa. Deus. Não, Num eu quero ônibus? saber exatamente tudo dessa história. No ônibus. Ele entrou no ônibus e ele fugiu pra outra cidade. E o Amanda, desespero dessa você mãe? conversa, por favor, com seu esposo que se sobrar se sobrar uma horinha na agenda dele, qualquer dia ele vem contar pra gente essa história? Ele vem. E daí eu brinco com as crianças. Olha, eu vou mandar vocês lá pra casa do avô de vocês. Daí, depois, se vocês entrar no ônibus, vai ser difícil da mamãe achar. Eles, não, mamãe. Porque foi um milagre, né, que Foi um aconteceu na vida do Foi Joanes. um milagre. Assim, então, eu brinco assim, eu gosto de contar. Eu falei isso pros meus funcionários novos agora do Bartô, né? Eu contei pra eles tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Eu falei, beleza, eu não tô contando uma história, tô contando um testemunho. Porque eu não acho, tenho certeza que a minha vida é um testemunho. Verdade. É um testemunho, gente, é uma realidade. Eu não tô inventando nada, eu não tô enfeitando pavão, eu tô falando o que realmente aconteceu. Uhum. E eu acho que fica mais bonita as coisas, entendeu? Com certeza. É difícil, mas não é impossível. Elas fazem o percurso, você fala, ai, mas eu acho que tá errado. O percurso é dolorido pra te preparar pra você receber a vitória. Então, se você não forçar pra passar nesse percurso, você não vai conseguir receber a vitória. Então, É isso aí. eu não tenho muito o É que desromantizar É o processo, aguentar o tranco. aguentar o tranco e E no outro episódio que eu e a Jéssica gravou, só juntas, né, a gente conversou, ela falou uma coisa muito interessante, que é assim, por exemplo, a única diferença entre você e a Amanda, por exemplo, que já alcançou um determinado sucesso, apesar de que eu acho o sucesso relativo, né? Mas que já alcançou uma determinada posição. E alguém que tá começando, que tá sonhando, que tá ainda vê uma escada muito grande assim pela frente, é só o momento, né? É o momento. Então você Sim. mesmo falou de persistir pra conseguir. Acho que é normal pra todo mundo pensar, ai, Que não vai dar, né? Porque é tudo acho que desafio. sonhei muito alto. Exato. é porque eu desisti é mais fácil. Não, eu acho que não é nem Mas as sonhei muito pessoas não alto. têm noção o quanto custa a dor da desistência. Exatamente. Porque você carrega isso a vida inteira. Sim. Gente, é E muito se, mais né? pesado desistir, que você vai carregar O e se. o e se. Exatamente. Exatamente. Você pensa se eu tivesse desistido lá do começo? O que eu ia deixar de acontecer na minha vida? Com certeza. Porque assim, eu não falei pra vocês, mas é uma quentinha, brincadeira. Como é que é? É uma quentinha. Olha pra você ver como as bênçãos de Deus é grande. A gente tá abrindo agora uma filial em Uberaba, Minas Gerais, e uma outra filial no Chile. Uau! Nossa. Em primeira mão? Uau, olha só, Então, assim, pessoal. eu nunca imaginei isso. Mas, assim, quando eu era jovem, eu tenho certeza que vocês já ouviram o Senhor falar: eu vou fazer na sua vida o que não passou na sua cabeça e nem desceu no teu coração. Nunca passou na minha cabeça e nem desceu no meu coração. Tudo que acontece na minha vida é porque é permissão de Deus. Uau. Agora, então, vocês vão passar a ser internacionais. Internacionais. Uau, galera. E é aquilo que eu tava falando do sucesso ser relativo, é justamente incrível. isso. Não tem como, por mais que nesse momento a gente possa, por exemplo, talvez eu esteja sonhando alto, por exemplo,
Às vezes não, porque a gente não consegue nem enxergar onde a gente pode chegar, né? Por exemplo, Isso daqui pra mim era um sonho alto. pra mim eu nunca nem tinha sonhado. E assim, Imagina eu, então. O que eu tô fazendo aqui? não, tô muito feliz de poder estar com duas pessoas incríveis. Assim, eu e a Gabi, a gente tá na labuta. Estamos aí firmes e fortes. Às vezes nem tanto firme e forte. Às Nem vezes mais como uma gelatina. Exatamente. Mas buscando aí também o que a gente E acredita que é o por nosso isso que eu propósito. acho que o propósito desse podcast também é tão verdadeiro, porque é o que eu tava falando. É uma dose de energia, de coragem que a gente tá tomando, né? Porque a gente tá no percurso. Apesar de que as pessoas acham, por exemplo, como a Amanda falou, me vê, acha que eu venho de berço de ouro. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, já alcançou um determinado sucesso, não tem mais perrengue, né? Só vida É boa, isso mesmo. champanhe no café da manhã, né, galera? É isso mesmo. Mas é isso mesmo, Gabi. E não, né? E É. não, até hoje, por mais que agora tenha alguns privilégios, Não. tenho certeza que tem bastante. É aquele negócio, né? O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. É pra pouco. É pra quem Exatamente. vai lá e faz acontecer, né? Você sabe um segredo meu e do Joanes que a gente levou isso desde quando a gente abriu nossa empresa? A gente é um degrau de cada vez. Você não pode pular nenhum degrau, porque se você pular, você vai cair, o tombo vai ser muito dolorido. Uhum. E outra coisa, a gente nunca falou nada do que a gente tava fazendo pra alguém. Por quê? A gente deixava as pessoas saberem de quando já Aconteceu. quando já aconteceu, entendeu? Uhum. Porque eu e ele tem isso. O adversário tem ouvidos. E se a gente falar, Mas ele não lê pensamento. e ele também não entra no nosso Profundo. coração. Uhum. E ele também não verdade. entra no nosso coração. Sim. Então, se a gente não falar, ó, Boca de siri. boca de siri. Então, eu acho que assim, muita gente erra porque fala demais. Acho que quer mostrar muito, entendeu? Exato. A gente foi lá na Sus Vital, a Amanda foi apresentar a indústria pra gente, Sim. né? A gente levou pra ela a proposta e a gente não tinha noção de como ela ia reagir. E, cara, foi a melhor das reações que a gente Foi a teve. melhor das reações. Sim. Só que foi apresentar pra gente, assim como as pessoas que receberam do escritório, seja comercial, seja chão de fábrica, todos ali, claramente, isso eu tô falando Eu levei porque elas no chão de fábrica. você não tá falando da boca pra fora, isso deu pra ver ali Não. exatamente o mesmo tratamento, o pessoal que tá no chão de Sim, fábrica, ou que tá cumprimentando a ou todos. diretores, ou controladoria, seja E lá muito qual for. respeito de todos para com a Amanda e a Amanda Exatamente. para com todos. Exatamente. Tem uns meninos lá na empresa que eles são da Bahia e eles falam pra mim: Paz Deus, Amanda, tudo bem com a senhora? Não sei o que a senhora. Daí, esses dias, uma outra funcionária falou assim: Nossa, tá chamando a Amanda de senhora, nada a ver. Aí eu falei: Deixa, eu quero que ele fique falando isso. Por quê? É educação. Verdade. É respeito. Os respeito. meus pais me ensinaram isso. Os Uhum. meus filhos, eu falo filha, ela fala senhora. Gente, é respeito. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Sim. Entendeu? Sim. Então, Gente, já minha mãe, se eu falo, mãe, a senhora não sei o que, senhora tá no céu. Eu não sou velha. É de pessoa A minha pra mãe é pessoa, assim, né? É de pessoa pra pessoa. Tem gente que não se importa. Mas eu acho bonito. Não, mas é que é de de verdade. respeito mesmo. Eu gostaria que meus filhos tivessem esse tratamento comigo. Será Eu que já eu sou mais consigo parecida ainda? com a minha mãe. Eu não quero que seja chamada de senhora, não. Será que eu ainda consigo implementar isso, Amanda? Consegue, claro. amigos, são meus pequenos. pais, meus filhos pedem benção pros meus pais. Olha só. Sim. Respeito. Benção, vovô, benção, vovó. Você não foi ensinada a pedir benção pros seus avós? Sim. Realmente. Gente, É um respeito, é um carinho. Respeito mesmo. É uma bênção. é uma benção. Amanda, eu queria, agora que a gente já tá falando um pouco mais de quando chegou ali, né, alguns degraus acima da escada. Você tá voando? Não tá mais no degrau? Não tá mais no primeiro degrauzinho. Eu queria saber qual foi a decisão, assim, mais corajosa que você já tomou em questão de ser empresária mesmo. Então, tem coisas que a gente precisa tomar. Você olha e você fala assim, é agora ou nunca, sabe assim? Que momento foi esse? Qual a decisão que você e o Joanes chegou e falou, é o próximo passo que vai fazer a Sus Vital decolar? Eu acho que o fato de a gente tem a Asus Vital e dentro da Asus Vital a gente tem 5 empresas. Então, eu acho que foi a hora que a gente falou, se a gente não fazer aqui uma fábrica de grade de piso, a gente não vai decolar. Bora.
Expandiu, então, Expandiu. Essa grade que você tá falando é aquela que você comentou que é fornecida para grandes empresas estatais, Isso. para plataforma de petróleo? Isso mesmo. Uau. Entendi. Então, daí é grade de piso, daí é a caldeiraria, daí é flange. O que que é a flange? A flange é a conexãozinha para um tubo no outro, Uhum. entendeu? Então, assim, se a gente não tivesse dado esse passo de fazer a fábrica dentro da Aços Vital, a gente estaria Estagnado. estagnado. Não ia ter Vocês produto. começaram com flange, então, é isso? Começamos com flange. Entendi. Começamos com a Legal. fabricação de flange. Uhum. Eu achava que era um torno, né? Eu acho que pra gente ser fabricante um torno tá Tá bom. ótimo. Gente, eu já perdi de Meu conta de Deus. quantos Hoje, tornos. quantos você... Nossa. Eu já perdi a conta. Vocês viram lá, não viram? Sim, É mas... muito. Sim. São muito. toneladas e toneladas É muito de material. produto entrando e Muito. saindo, né? Muito. Não, aquela fila de caminhões que É. tinha na Sim, na foi entrada. algo assim Impressionante, impressionante. sim. Sim. A gente todo mês, às vezes, agora a gente não tá tendo tanto porque a gente tá sem espaço, né? Mas a gente para o expediente e a gente faz um culto na nossa empresa para os nossos funcionários. Uau. Então, hoje, eu vou falar, hoje é dia 30/6, último dia do mês. Aí é um dia corrido, não é? Porque você tem que Sim, faturar bastante sem coisa, você dúvidas. tem que fechar o mês bem, Sim. Hoje a gente parou, 8 horas da manhã, e todo mundo parou, e não é ninguém obrigado, vai quem quer, mas vai todos os nossos funcionários, vai pro culto, assiste o culto, 9h30 acabou o culto, 9h30, 10 horas acabou o culto, voltaram a trabalhar. Uau. E eu vou te falar, Maravilhoso. sabe o quê? Nunca vi isso numa empresa. Eu também não. É o dia mais abençoado da empresa. O dia mais abençoado materialmente, mas maiormente espiritualmente. Você acabou de falar, então, de um bastidor que acontece na sua empresa, e como a Jéssica bem falou, né? Eu mesma realmente nunca tinha ouvido falar que tem cultos assim, em empresa, enfim. Mas eu queria saber de você o que que acontece no seu bastidor. Alguma coisa no seu dia a dia e que ninguém não tem nem assim noção. Ó. Miau, Exa- miau, miau. Exatamente. Com certeza. Então, no seu bastidor, o que as pessoas, assim, você tem certeza que as pessoas não têm nem noção, mas acontece no seu dia a dia. Então, mês passado, gente, vocês lembram que eu tenho uma doença autoimune? Eu tenho uma doença autoimune. Então, mês passado, as minhas lesões são muito fortes. Mês passado, eu tava com uma paralisia facial. Porque é normal da doença, porque os meus surtos é uma sequelas que não é permanente, sabe? Ela é uma Entendi. sequelas que vai e volta. E eu tava com o rosto todo torto. E assim, ninguém da empresa sabia. Eu fico 5 dias sem aparecer na empresa. Eu não tô lá, mas eu tô aqui, ó, Uhum. no celular. Eu tô nas câmeras. Eu não tô lá, mas eu tô. Eu tô vendo tudo. Então, assim, as pessoas não imaginam, entendeu? Sim. Elas só ficam sabendo depois quando eu volto. Sim, Por quê? Sempre tem obra. sim. E daí eu vou contar a obra. É isso Eu tava em casa com paralisia facial. E agora eu tô bem. E agora eu tô bem. Porque, nossa, mas como que você tava com paralisia facial e você tá bem agora? Porque os meus filhos se ajuntaram e oraram pra mim. E no dia seguinte eu levantei e o Senhor tinha me libertado. Eu tava com meu rosto normal. Meu Deus. Então, assim. É um milagre atrás do outro, Amanda. Então, assim, esses bastidores que o pessoal não vê, sabe? Uhum. Então, foram outras dificuldades, né, empresariais. Que é Sim. melhor não dar detalhes pra não desmotivar ninguém. Burocracias, por Não vou exemplo. dar detalhes pra não desmotivar ninguém. Mas são percalços que Todo mundo tem que passar. Todo mundo A tem que Amanda passar. não passou por cliente não pagar. Passei. Amanda não passou porque não tinha no dia dinheiro pra pagar um fornecedor. Passei. Amanda nunca pagou imposto alto. Passei. Então, assim, gente. Nunca teve caminhão bloqueado, confiscado na estrada. Passei já. Você tem uma equipe grande, provavelmente, de pessoas por trás, Não, assim. fazendo tudo funcionar. Tem que ter, né? Porque, assim, antigamente era eu e meu esposo só. Eu lembro como se fosse hoje, que a gente. Eu fui ajudante dele, né? Então, assim, a gente tinha uma empilhadeira manual. Qual que é aquela empilhadeira manual que você apoia e você vai apertando com o pé pra ela Nossa. subir? Aí ele falava, amor, tô cansado, agora é sua vez. Aí é eu. Meu Deus. Apertava um pouquinho pra subir Meu uma Deus chapa mesmo. pra carregar um caminhão. Nossa. Amor, tô cansado. Pra saber uma já. Pra subir uma chapa. Aí ele, tá bom, agora é eu. Então, assim, meu esposo. E agora tem centenas de empilhadeira lá. Automática. Você né? viu a Uhum. empilhadeira
Pra poder fazer o Meu. trabalho. E assim, às vezes eu olho e falo assim, gente, tá Aquelas tão... estruturas pra poder movimentar. Eu as falo peças pros meus diferentes. funcionários, tá tão fácil agora pra vocês, gente. É só apertar o botãozinho. É só É. apertar o botãozinho. Será que eles sabem que você ficava lá fazendo esse exercício o pé. todo? A maioria não. A maioria não. Mas vai saber agora. Eu acho que... Então, acho que vai ser... Valoriza. Coloca esse episódio pra todo Valoriza. mundo assistir lá na empresa. Valoriza. Hashtag a minha patroa já foi um dia produção de fábrica aqui. Exatamente. isso aí. Do chão de fábrica. Chão de fábrica. Desromantizando o processo. Da minha vida toda na escola pública. Uhum. Mas eu sempre passava na frente de uma escola aqui em Mogi e eu falava assim, quando eu casar e os meus filhos, eu tiver filhos, eles vão estudar nessa escola. Nossa. Uau. Eles Isso é vão legal. eles vão estudar nessa escola. Porque assim, era o meu sonho de estudar Uhum. naquela escola quando Sim. eu era mais nova. E eu falava toda vez pra minha mãe e meu pai, eles vão estudar nessa escola. Gente, O que hoje, você não- os meus filhos estudam nessa escola. Uau. E o meu esposo fala assim, amor, por que a gente não coloca em tal escola? Eu falei, amor, porque essa escola é a escola Era dos dos meus meus sonhos. O que você não conseguiu naquela época, que né, seus pais fizessem por você, você tá conseguindo proporcionar isso pros seus filhos. Sim. Sim, então é algo assim que pra você não tem Não valor. não tem valor, não Uau. tem valor, entendeu? E, Amanda, você falou sobre, por exemplo, da sua doença autoimune, que você ficou 5 dias lá e o pessoal não fica sabendo. Eu queria saber se hoje, na posição que você se encontra, você se cobra muito. Como que é? Porque eu acho que a carreira, quando a gente alcança uma determinada posição, ela fica, inclusive, solitária, sabe? Por exemplo, quando você tá dentro da sua casa, você só tem o Joanes, que só pra ele você pode contar algumas coisas. E eu digo assim, por conta da sua posição mesmo. Faz Não todo vai ter sentido, Gabi. nenhuma. É muito difícil ter alguma coleguinha de trabalho ali onde você pode falar, que saco que tá Sim. acontecendo. Tem que ser um pouco mais Então, polida. como que você se cobra com isso? Tipo, à noite isso te incomoda muito? Você se sente solitária? Como que é essa. Gente, olha, eu acho que eu sou uma pessoa bem dinâmica e eu sou bem sincera. Verdadeira. É sim ou não. Uhum. Então, assim, o Joanes é meu companheiro. E pode ter certeza que se eu tiver que reclamar de alguma coisa da empresa, vai ser pro Joanes. Porque ninguém tem que saber das coisas que a gente passa. Meu Deus, amiga, acabei de cortar isso Deixa de eu ver. Nutella. Não. Me perdoa. Eu fiquei aqui assim, ó. Gente. Eu Lira vou querer um pães, né? pedaço. Eu fiquei, não. Tem outra aqui, eu acho que esse também É é de de Nutella. Nutella. Nossa, Amiga, me dá essa metadinha. Não, Claro. não precisava de você fazer isso. É. Agora. Eu olhei Exatamente. isso e falei, não acredito. Você desestruturou. Me perdoa. Me perdoa. Pega, amiga, o Gente, seu. é muito bom. Vocês não têm Pega o noção. seu. Vocês não têm noção. Olha, Você merece comer tudo, amiga. eu tinha que tomar esse chá aqui, tá vendo? Nossa. Tem um chá aqui. Mas o Mas que tá é assim gelado. mesmo. esse chá aqui, eu tinha que tomar esse chá. Mas eu vou comer o quê? Pão com Nutella. Isso não se É faz, maravilhoso. Lira Pães. Lira Pães, isso não se faz. A gente gravando aqui, Não. maior A gente teve que concentrado, de parar o repente episódio. abre e o negócio tá derretendo Nutella por dentro. Que pão que já acabou da minha mão. O meu pai, Hum. ele trabalhava primeiro. Que meu pai, ele vendia queijinho de pipoca. Sabe esses queijinhos de Gente, pipoca? eu amo muito. Mas meu pai vendia os pacotinhos e ele ia pra cidades, ele ia pra Guararema vender, ele ia pra Suzano. Aí eu falava assim, pai, hoje eu posso ir sair pra vender queijinho de pipoca com o senhor? Aí eu ia vender queijinho de pipoca com meu pai. Que delícia. Tem uma outra época que meu pai, ele abriu um carrinho de pipoca na pracinha aqui da frente do Mogi Shopping. Uhum, sei. E às vezes meu pai era cooperador de jovens, ele tinha que congregar, eu e os meus irmãos ficavam com a minha mãe no carrinho de pipoca. Vou te falar, era a melhor pipoca doce da região. Agora eu não como mais pipoca direito. Que delícia. Mas assim, e a gente empurrava, a gente ficava lá com eles na praça, deu horário, a gente ia junto com eles, empurrava o carrinho até em casa. Então assim, gente, eu já vendi pipoca com os meus pais, já vendi queijinho com meu pai, já vendi roupa com a minha mãe, que a mãe já foi sacoleira de roupa, sabe? Olha só. Então, assim, já vendi. Meu pai teve uma época que fazia sorvete em casa pra vender. Já vendi. Então, de certo, empreender, na verdade, tá um pouquinho no sangue, sim. Sem sombra de Independente, dúvidas. independente do tamanho,
de empresa, enfim, com certeza. Dizem que é muito isso, né? O De- empreender é perfil. Exatamente, tem que ter perfil. Tem que ter perfil. Mas também tem que passar uns perrengues. Tem que Oxi. passar uns perrengues. Pra poder ver se é isso mesmo que quer da vida. É isso mesmo, porque nada é fácil. Nada é fácil. É onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê. Exatamente. E o filho chora. Sabe aquele choro que você quer dormir à Muito, noite? uhum. Aquele choro bem... Posição fetal. Você fica assim, Soluça. Meu Deus. É bem por aí mesmo. bem por aí. Pra quem não sabe, pessoal, esses pijamas maravilhosos, estamos Confortáveis. combinandinhas. Somos gêmeas hoje, trigêmeas. Trigêmeas. Que assim, não parece pijama, né? Não, Não. né? Não eu parece. sairia na rua Eu e também. ninguém falaria Sem que era dúvidas. pijama. Mas Verdade. pra falar de sonhos, mesmo desromantizando, a gente tem que vestir um pijama. Tem. Então a ideia do podcast é trazer essa leveza, essa conversa de café da Tirar o manhã. terno, né? Tirar o blazer. Tirar o terno, o blazer, os tubinhos lindos que a Amanda usa, os saltos elegantíssimos. Ela veio aqui toda elegante. Sim, né, eu falei, com vestido vermelho querida, maravilhoso. gente, Falei, querida, você não vai gravar assim, você sabe, né? Querida, hoje a gente não vai dá falar pra dar sobre um close, sucesso. porque eu tô de pijama e eu tô de salto. Olha só. E eu tenho algo pra contar pra vocês. Não só estão patrocinando. Vamos lá fazer? A Pijamar não só está patrocinando o nosso sonho, como também está oferecendo Um mimo. um mimo. Quem estiver assistindo o nosso podcast, entra lá no site, dá uma olhadinha na coleção maravilhosa que eles lançaram. E assim, usa o nosso cupom de desconto Desromantiza. Vocês vão ter uma surpresa muito bacana. Bom, e agora que você falou, Jéssica, sobre a qualidade desse pijama e o que elas estão oferecendo aos nossos ouvintes, a gente tem um quadro aqui, Amanda, chamado Pijamar, que é basicamente um momento íntimo da nossa conversa, onde a gente vai acessar, assim, sonhos a partir de você já ter alcançado muitos sonhos, sabe assim? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala, aquela ali já alcançou tudo, já acabou, sabe? Já. Inclusive, eu vi esses dias uma pessoa perguntando para uma menina que também já alcançou um sucesso, falando, nossa, você tem outros sonhos? Você tem algumas coisas que... Ela, gente, como que você tá me perguntando isso? É claro que eu tenho outros sonhos, eu Os tenho, sonhos né? não morrem. Então, esse é o objetivo desse quadro. E eu queria te perguntar primeiro, qual que é o sonho que ainda te move, assim, mesmo que ninguém entenda qual é. Às vezes é um sonho simples, às vezes não precisa ser algo grandioso, mas Sim. tem algum sonho que que te ainda move você hoje? quer realizar pela frente? O que eu ainda quero realizar pela frente? Gente, eu não vou ser irônica e nem vou ser mentirosa pra vocês. Eu já realizei todos os meus sonhos. Uhum. Uau. Um sonho que eu quero realizar na minha frente é dar uma vida boa pros meus filhos. É só Profissionalmente falando, você já satisfeita. isso. Eu já tô satisfeita. Grata por tudo que Deus já te Demais. proporcionou. Eu só quero continuar do jeito que eu tô. Continuar comendo meu arroz, meu feijão. Que eu digo assim, não material. Continuar Sim, fazendo o meu básico todo Sim. dia. E incrível que ela nem tocou no assunto da doença, que eu achei que ela gostaria Eu também achei. de talvez Ser procurar um curada. tratamento no exterior. Enfim. Não, mas sabe por que eu não toquei? Uhum. Porque o Senhor falou que eu vou passar. Eu vou permissão passar dele. por isso. Não tem o que eu fazer. Uhum. Gente, quando o pai de vocês, a mãe de vocês, falava assim, você não vai fazer isso, você ficava, não, pai, eu quero, não, pai, eu quero. Era obediência? Era desobediência, não Sim, é? exatamente. É igualzinho eu com Deus. Você ficar toda hora ajoelhando, falando, Senhor, eu quero a cura, eu quero a cura, eu quero a cura. Eu vou estar sendo desobediente com Deus. O Senhor já falou, é da minha permissão, você vai ter que passar. E eu vou te ajudar. Gente, Deus já tá me ajudando. Pra que eu vou Ficar pedindo a ficar cura. pedindo? Então, assim, Pessoal, sente o poder nessas palavras. A força dessa menina. eu fico feliz. Se Deus me der a cura, glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Mas assim, não é um sonho meu dele me dar a cura. O meu sonho é eu viver bem, conseguir educar os meus filhos bem, os meus filhos viverem bem, eu viver minha família feliz, eu, meu esposo e meus filhos. E é isso. Uau. Você entendeu, né? Entendi. Sobre o que a gente tá falando, Uhum. né? Entendi. Sobre gratidão. Exatamente. Amanda, você acha que o sucesso
Essa primeira pergunta, na verdade, você respondeu lá na frente, que é se o seu sucesso mudou a forma que as pessoas te enxergam. Aquelas Total. pessoas, inclusive, que conheceu você antes dele, tá? Eu queria saber, e isso, claro que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas queria saber mais, e também a forma que você se enxerga. Como que é mudar de pato para ganso, né? Como dizem. Como que você se enxergava antes, se enxerga agora? Existe alguma mudança? Você acha que a sua essência continua a mesma? Como que é essa internamente, sabe, a sua Uhum. Sim, entendi. É assim, a essência sempre tem que ser a tem que ser a mesma, não mesma? pode mudar. A Uhum, essência tem que ser a mesma. Mas assim, a Amanda que começou era uma Amanda menina. uhum, Uma Amanda que estava aprendendo. Bati a cabeça, chorei muito. Eu aprendi muita coisa chorando, mas eu aprendi. A Amanda hoje é uma Amanda mulher que aprendeu, quer continuar ali estudando e quer ensinar as pessoas. Eu não vou mudar. É essa Amanda aqui. E que, assim, toda a honra e toda a glória é dada sempre a Deus. E E pra você te, pode ter certeza que você sim, transpareceu isso aqui. Sim? sim. Sim, Que com bom. certeza. Que E bom. pra te agradecer por toda essa coragem sua de vir aqui e contar desromantizadamente a A sua sua história de história. vida, nós vamos te aqui presentear com um mimo da Lira Pães. Ai, obrigado! Adorei! Bye, bye, dreamers!